Eu intitulei essa palavra como o segredo da fé. Todos nós temos os nossos segredos e a gente sabe que muito da nossa vida funciona em função dos segredos. Não é verdade? É verdade. A maioria das coisas na nossa vida funciona em função dos nossos segredos. E sabe que a nossa fé também tem segredos. Segredos que estão, de certa forma, ocultos para muitas pessoas. Não deve estar para nós. Porque nós que andamos com o Senhor, temos a oportunidade de receber revelação no nosso espírito, daquilo que é a vontade de Deus e é a profundidade da nossa fé. E os segredos, eles são importantes porque eles são bem guardados, e sendo bem guardados, eles têm valor. Quais são os segredos da nossa fé? Eu já vou contar agora. Vou parar de fazer suspense. Sabe qual é o segredo? Você tem algum palpite? É uma palavra. Dá para resumir numa palavra. É um nome. Sobre todo nome. O segredo da fé é Jesus. Diz assim: o segredo da minha fé é Jesus. Ponto final. Não tem 5 passos para uma fé poderosa. Não é por aí. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala sobre esse segredo. Você tem aqui no telão, pode abrir a sua Bíblia também se você quiser, fique à vontade. Eu vou ler na nova versão transformadora, que é essa que está aqui na tela. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Esse é o segredo da nossa fé, Cristo Jesus. E tudo o que aconteceu com Ele. Porque Cristo Jesus viveu uma vida igual à sua. Cristo Jesus passou por circunstâncias adversas igualzinho você. Jesus teve que pagar conta. Essa semana eu vi uma frase muito profunda. Não seja um fracassado, seja como um boleto, boleto sempre vence. Quem viu essa semana? Rodou por aí. Quem sabe foi até de alguns de vocês que eu vi. Boleto sempre vence. Querido. Mas é verdade, boleto sempre vence. Só não pode deixar vencer sem pagar, irmão. Tem que pagar. Crente tem que pagar suas contas. Jesus viveu uma vida igual à nossa. Jesus passou pelas mesmas tentações, tribulações. Jesus passou por rotinas. Jesus teve que aprender. Jesus teve que estudar. Teve que trabalhar. Jesus teve conta para pagar. Jesus teve que cuidar de família. Ele cuidou da sua família. Nós sabemos que provavelmente José morreu quando Jesus ainda era jovem, e Jesus, como filho mais velho, teve que assumir a casa. Assumiu a carpintaria e tocou o negócio e pagou as contas da casa até 30 anos de idade. E depois, com certeza, continuou ajudando a família. Jesus viveu uma vida igual à sua. Foi tentado e sofreu como você sofre. Ele pode não ter tido enfermidade durante a sua vida inteira, mas na cruz, a Bíblia diz que Deus o fez enfermar. Deus colocou sobre ele o pecado de nós todos. Então Jesus passou por tudo o que nós passamos. Por isso o segredo da nossa fé é Jesus Cristo.
Esse Jesus Cristo que diz a palavra que estava nos céus, mas foi revelado em corpo humano. E como homem, ele foi aprovado por Deus, porque lá, naquele dia em que Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e ali estava o selo de aprovação de Deus. Ali Jesus foi dito, ele está justo diante de Deus, e foi selado com o Espírito Santo. Depois Deus ainda disse, esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Ele foi aprovado. Ele foi pregado. Foi visto pelos anjos. Viveu sua vida. Foi contemplado. O céu contemplou a história de Jesus. Foi pregado às nações. Foi crido no mundo. E houve um ponto da história em que Jesus estava lá sobre o Monte das Oliveiras com seus discípulos e ele foi assunto ao céu. Ele subiu aos céus. A Bíblia diz que Jesus foi se elevando, nuvens surgiram e o encobriram. E nesse momento em que Jesus foi encoberto pelas nuvens, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos vieram e disseram, varões galileus que estáis olhando para o céu, da mesma forma que vocês o viram subir, ele volta. Ele volta. Então Jesus vai voltar do mesmo jeito que foi. Ou seja, um dia, nas nuvens, ele vai aparecer e botar os pés sobre o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém. Vai ser assim. Da mesma forma. Ele virá. E o que aconteceu com Jesus depois que ele foi encoberto pela nuvem? Você quer saber esse segredo? Porque esse também é parte do segredo da sua fé. Na verdade, queridos, o grande poder da fé que nós temos está no que aconteceu depois que as nuvens o encobriram. Olha o que diz em Filipenses 2, 9 até o versículo 11. Está aqui na tela se você quiser olhar. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que depois que Jesus foi encoberto pelas nuvens, ele entrou nos céus. Ele adentrou a eternidade como um homem glorificado. Foi recebido no céu. Recebido na glória. E ele entrou pelos salões celestiais. Eu imagino, né? Vamos imaginar. Uma santa imaginação agora. Ele entrou pelos salões celestiais, anjos, querubins, serafins, os mesmos que o texto diz que o contemplaram no mundo. Foi contemplado pelos anjos. Estes mesmos estavam lá. E Jesus foi entrando. Dava para ver as marcas. Furo nas mãos. Deu para ver. E ele veio entrando. Eu imagino que os céus irromperam em glória, em louvor, em adoração. Eu imagino que aquilo que nós ouvimos lá do Apocalipse, que Jesus está ouvindo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o poder. É os anjos dizendo de Jesus, desde que ele entrou. Ainda estão falando. E Jesus foi adentrando os lugares celestiais, aplausos, asas batendo, barulheira. E Jesus sendo aclamado. E ele chega diante do trono de Deus, e do lado direito tem outro trono. E o Pai diz: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aplaude.
Rei da glória de Deus, aleluia. É para Jesus. Hoje é para ser pentecostal, irmão, vamos lá. Ajuda. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Jesus está lá, sentado no trono, à direita de Deus, poderoso. E por que Jesus foi exaltado? É Jesus glorificado, Jesus exaltado, parte do segredo da nossa fé. É porque Jesus está no trono que hoje nós podemos crer. A nossa fé não é vã, porque Jesus está lá. Em primeiro lugar, Jesus foi exaltado para que ele tenha e exerça autoridade. Diz a palavra de Deus, 1 Pedro 3:22. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Todo o exército celestial, a autoridade nos céus e na terra, estão debaixo de Jesus. Jesus está lá para exercer autoridade, para reinar. A Bíblia diz que hoje o reino de Deus não está em visível aparência entre nós, mas está dentro de nós, em nosso coração. Jesus no trono dos céus senta no trono em nós e nos governa, porque nós somos apenas uma parte dele. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça, simbolicamente, então nós somos parte dele. Então nós também estamos em Cristo, e o primeiro lugar onde Jesus exerce a sua autoridade é sobre o mundo espiritual. Como é que Jesus exerce autoridade no mundo natural? Através da sua igreja. Amém? É pentecostal hoje, irmão, vai lá. A autoridade de Jesus vai ser exercida na terra através da nossa fé. Jesus só faz aqui na terra o que eu tenho fé para crer que ele faz. Se eu não creio na minha vida, Deus não pode fazer. Mas se a Bíblia diz que todas as autoridades, anjos, poderes se sujeitam a ele, existe algo que Deus não pode fazer? Existe algum demônio que ele não possa destruir? Existe alguma opressão demoníaca na tua vida, ou na vida da tua família, das pessoas ao teu redor, que ele não possa desfazer? Existe? Não. Obrigado. Não existe. Porque ele detém toda a autoridade. Em Mateus 28 ele disse: toda a autoridade é minha, vão fazer discípulos. Usem essa autoridade. Marcos 16, ele vai dizer: quando vocês forem pregar e crerem, os sinais, os milagres vão acompanhar quem acredita. É só quem anda e acredita. Se você espera o milagre acontecer para depois se mexer, não acontece nada. Tem gente pedindo milagres como sinais. Deus não vai te dar um milagre como sinal. É depois que você crer e se mover que o sinal e o milagre aparece. E Deus está esperando. Jesus Cristo está no trono, com um cetro estendido, com o polegar levantado. Você conhece essa? Antigamente os imperadores romanos, no meio das lutas romanas entre gladiadores, eles tinham o poder da morte e da vida no polegar. Quando estava no final da luta e o gladiador ia matar o outro, o imperador levantava a mão dessa forma, com o polegar na horizontal. Se ele descesse o polegar, era para ser morto. Se ele levantasse o polegar, ele estava dando a vida para aquele homem que estava ali caído. Hoje,
A mão de Deus não está mais assim para você, com o polegar na horizontal. Deus está dizendo para você que Ele tem toda a autoridade, e nessa autoridade Ele diz que você pode viver. Porque Ele já baixou o dedo para Jesus e disse assim: pode matar. Mata Jesus. Castiga o pecado da humanidade em Cristo, para que todos possam viver. Como disse o sumo sacerdote Caifás, naquela última noite de Jesus, importa que um homem morra pela nação inteira. E a Bíblia diz que ele foi profeta naquele momento, dizendo que Jesus deveria morrer pela humanidade. A autoridade que Jesus exerce hoje, lá nos céus, está disponível para nós aqui na terra. Esse é o segredo da nossa fé. Aleluia! Esse é um segredo da nossa fé. Às vezes, nós estamos aguardando. Pare de esperar que algo aconteça. Creia. Acredite. Acredite que cada vez que um demônio é expulso, cada vez que uma enfermidade é destruída na sua vida ou na vida de alguém, é um inimigo que Deus coloca debaixo dos pés de Jesus. É propósito de Deus, Deus te curar, Deus restaurar a tua vida. Onde está a tua fé? O segredo da fé está num Cristo Jesus exaltado, que está lá exaltado, sentado no trono, para exercer autoridade sobre o mundo espiritual e sobre o mundo natural através de nós. Jesus também está exaltado, sentado no trono, para nos encher do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele não poderia ficar aqui, porque ele tinha que voltar para o Pai e enviar o Consolador. Atos 2, 32 e 33 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Eles estavam aqui naquele dia em que foram cheios do Espírito Santo, e estava todo mundo estranhando: o que está acontecendo? E ele está dizendo: sabe aquele Jesus que vocês mataram? Morreu, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e ele enviou este Espírito que nos enche. Jesus precisou voltar para o Pai, ser exaltado, colocar-se naquele lugar mais alto e excelente, para que você tivesse o melhor amigo da sua vida, o melhor companheiro, o Consolador, o Paráclito. Eu já ouvi dizer que essa palavra Paráclito era usada também para aqueles soldados que passavam a cavalo pelas fileiras do exército, dizendo palavras de ânimo. Você já deve ter visto naqueles filmes em que o herói vai indo a cavalo assim, e ele vai dizendo algumas palavras de ânimo, e vai passando e animando, e todo mundo grita. Aquela pessoa também era chamada de Paráclito. No meio da guerra, no meio da dificuldade, o Espírito Santo está ali para te animar, para te consolar, para dizer: eu estou contigo. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, ele é aquele que nos conduz. Pensa que Jesus morreu e ressuscitou, viveu por 40 dias aqui ainda com os discípulos, subiu aos céus. 10 dias depois, ele enviou dos céus o Espírito Santo com poder, que encheu a igreja, e aí a igreja bagunçou o mundo inteiro. Chegou aqui, bagunçou tudo, chegou aqui. A força que a gente precisa não está em nós. Toda vez que eu me esforço para ser crente, não funciona. Você já descobriu isso também? Se você não descobriu ainda, você vai descobrir. Que fazer força para ser crente é viver no legalismo, cheio de regras e de coisas que pode, que não pode. Pessoas que vivem pelo que pode e pelo que não pode, pelo certo e pelo errado, muitas vezes estão fazendo coisas certas
mas estão fora da vontade de Deus. Porque nem tudo que é bom é de Deus. O que é errado, né? Ponto final. Mas eu não posso ser aquele que julga. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, eu já não vivo mais de lei, eu não vivo mais de regra, porque agora a lei do Senhor está dentro do meu coração, na pessoa do Espírito Santo, que me conduz pelo caminho da vida. Amém? O Senhor está lá sentado no trono para nos enviar o Espírito Santo. Então, meu querido, pensa em tudo aquilo que Jesus fez por ti, fez por mim. A trajetória do Senhor, de Ele ter que sentar no trono para passar o bastão e dizer: agora vai tu, Espírito Santo, é a tua vez. Eu já fiz a minha parte. Eu vou continuar trabalhando daqui à distância. Mas você vai lá, porque eu prometi que estaria com eles até o fim dos tempos. Você vai estar com eles, é como estar comigo. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, irmão, valeu tanto, custou tanto. Valorize seu relacionamento com o Espírito Santo. Não despreze o Espírito Santo. Não deixe ele se apagar dentro de ti. Permita que o Espírito Santo conduza a tua vida, dirija a tua história, te leve aonde Deus quer, não onde você quer. Não use o Espírito Santo para alcançar teus resultados, teus objetivos, o teu milagre. Use o Espírito Santo. Não use o Espírito Santo, não tirar essa palavra use. Viva com Ele. E deixe que Ele te conduza aos caminhos altos e excelentes de Deus. O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, exaltado, também para interceder por nós. 1 João 2:1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é nosso advogado concernente aos nossos pecados, não é dos pecados dos outros, tá? Aquele negócio de vingança gospel a gente não pode fazer. Você sabe o que é vingança gospel? Você pede para Deus castigar aquela pessoa que está te fazendo mal, porque Deus é o meu advogado. Jesus é meu advogado, Ele está vendo o que está fazendo comigo. Está vendo? Tu vai pagar. Tu ainda vai ver eu me levantar. E aí tu vai lamber o chão. E eu vou ficar de pé. Isso é vingança gospel, isso não pode. Jesus não é nosso advogado para isso. Se alguém está te acusando, dedo na tua cara, vai lá para o Sermão do Monte, em que ele disse assim: felizes são os que são injustiçados e falando toda mentira sobre vocês, eles causam problemas. Então isso é felicidade, tá? Ser injustiçado é coisa de Deus, tá bom? Isso é de Deus, ser injustiçado, faz parte. Deus é justo, Ele faz quando Ele quer a vontade dEle, do jeito dEle. Mas eu creio que Deus usa essas circunstâncias para nos aperfeiçoar. Quando é que Jesus é nosso advogado e intercede por nós? Quando nós pecamos. Porque a Bíblia diz que nós não precisamos mais pecar. Mas se pecarmos, fica tranquilo. Se você pecou, fica em paz com Deus. Você confessa o seu pecado, pede a graça de Deus. Você confessa a um irmão maduro, a um discipulador, a um líder de célula. Ele ora por ti, você é curado. E lá no céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá no céu? Enquanto você está pecando aqui, o que está acontecendo no céu? Do lado direito de Deus, Deus é justiça. Deus é luz. Deus é fogo consumidor. Mas do lado direito está o regulador. Jesus diz assim: por esse aí eu já morri. Olha o sangue. É pecador, é fraquinho. Mas é o seguinte: eu já passei pelo que ele está passando, Pai. Aplaude aí, Jesus.
Glória a Deus. Esse é Jesus. Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus diz ao Pai: por este eu morri. A fraqueza dele eu conheço, mas meu sangue está sobre ele. Aí Deus diz: então esse é justo. E a Bíblia diz que Deus esquece daquilo que você confessou e pediu perdão. Deus esquece. É para isso que Deus é teu advogado. Jesus é teu advogado. E é por isso que Jesus teve que subir ao céu. É por isso que Jesus está trabalhando. Você acha que está Jesus lá de pé para cima no trono? Tomando água? Não. Jesus está trabalhando como nosso intercessor, como nosso mediador com Deus, como nosso sumo sacerdote, nosso advogado. E ele tem muito trabalho, porque a gente dá muito trabalho para Jesus, porque ele advoga a vida de cada um aqui. A gente dá trabalho para Jesus. E ele disse: eu vou ver o fruto do meu penoso trabalho, lá da cruz, e também exaltado. Maravilhoso o que Jesus fez por nós. Jesus foi exaltado para preparar um lugar para nós. João 14, de 1 a 3, Jesus está dizendo aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus foi aos céus, está exaltado ao lado de Deus, num trono de autoridade, dando ordens a teu respeito, preparando um lugar na eternidade para ti, preparando o seu reino que vem para a terra, preparando uma nova Jerusalém. Você já leu lá em Apocalipse como é que é a nova Jerusalém que vem para a terra? É fantástico. Lá naquele lugar, o Senhor prepara um lugar para ti. Ele está preparando um lugar. E ele diz: não fica preocupado pelo fato de eu não estar aqui. Vocês creem em Deus? Então creem em mim também. Eu vou para o meu Pai preparar um lugar. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar. Jesus não te faz nenhuma promessa que não seja verdade. Jesus não te faz nenhuma promessa que não tenha intenção de cumprir. Se Ele disse que está preparando um lugar, prepara-te. Prepara-te para ir com Ele. Ele disse que foi e voltará para nos buscar. Mas Ele disse quem é que Ele vai buscar. Ele vem buscar a sua noiva. E a sua noiva é uma igreja santa, pura, sem mácula. Seja a noiva de Jesus. Seja parte dessa noiva preparada, ataviada. Seja essa noiva. Se você for, tem um lugar preparado para ti. Um lugar maravilhoso. E não é uma nuvenzinha e uma harpinha para você ficar lá sentadinho tocando harpa. Não é isso o céu. Não é isso a eternidade. É muito mais. É reinar com Cristo. É estar com Ele. É uma vida com Ele. Jesus está exaltado e é o segredo da nossa fé. Porque Ele exerce autoridade, Ele nos enche do Espírito, Ele intercede por nós e prepara um lugar para nós. Maravilhoso é saber
que em todas essas realidades nós fazemos parte. Deixa eu dizer agora a chave final. Isso aqui você não pode perder. Até aqui nós falamos do trabalho de Deus. E a tua parte? Como é que você faz para viver isso? Porque esse é um negócio, né? O pregador prega, mas nunca diz como fazer. Não é assim? Descansa em Deus, mas como é que faz isso? Entrega teu caminho ao Senhor, mas como é que faz? Vou te dizer como é que faz. Efésios 2, 4 a 7. Todavia Deus, pode passar, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Ele vai dar vida ou ele já deu? Ele já deu? Amém. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Espera aí. Então não é quando eu virei crente que Deus me deu vida. Certo? Quando ainda estava morto. Ou seja, Deus te deu algo antes mesmo de você pedir. É seu, está à sua disposição. Pela graça, vocês são salvos. Ou seja, isso foi de graça. Você não fez nada para merecer. Nem uma oraçãozinha de entrega você fez para merecer essa vida. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, antes mesmo de você se tornar crente em Jesus, Deus já tinha preparado um lugar para você em Jesus lá no trono. Como é que é isso? Não sei, isso é espiritual, isso eu não posso te explicar, não sei como funciona. Mas é assim, tem lá em Jesus um espaço para você. Jesus é grande, poderoso, cabe, fica tranquilo. Tem um lugar para você lá em Jesus. E diz que você está lá. Quando é que eu entro nessa realidade? Primeiro passo, eu tenho que crer que Jesus fez tudo isso por mim e recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Então a chave é a fé, crer no sacrifício de Cristo. E depois, qual é a chave? Fé, crer que Ele continua atuando na minha vida. Você tem que parar de crer que as coisas estão ruins. Você tem que parar de crer que você está morto. Você tem que parar de crer que não tem resposta. Tem que parar de crer que está difícil. Você tem que começar a crer que Ele já te deu vida, estando você ainda morto. E você toma posse dessa vida. Você entra nessa vida. E quando a vida vem e te dá um tapa na cara, o que você faz? Quando a vida vem e te pressiona, o que tu faz? Tu diz, em Deus faremos proezas. Em Deus, na minha fé que eu tenho nele, Ele me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus tenho todo o suprimento de que preciso. Eu estou em Jesus. Toda vez que eu creio no que a Bíblia diz, em detrimento do que a vida diz, eu entro nessa realidade e as coisas acontecem. Ah, mas é difícil, eu já criei. Crê de novo. Crê mais um pouco. Nós não estamos enxergando, mas é como se fosse uma grande alavanca. E você acha que por ter movido um pouco a alavanca, você a moveu inteira. Não é assim. Você tem que crer até ver. O segredo é a fé naquilo que Jesus já realizou. O segredo é esse. Toda vez que há algo dentro da minha mente dizendo que não, eu lembro que em Cristo eu tenho sim para todas as promessas de Deus. Cada vez que alguém é injusto comigo, eu tenho que crer que isso é felicidade para mim. Entendeu? Eu tenho que mudar minha forma de acreditar. E acreditar que o segredo é Jesus. O segredo não é o que eu faço.
é em quem eu creio, com quem eu vivo, em quem está sentado no trono e me colocou lá com Ele. Na semana passada eu fiz um teste, para finalizar. Eu fiz um teste. O teste ainda está assim, um processo de qualidade, mas eu creio que funcionou. Está passando ainda por crivo de qualidade. Eu ainda vou ter que refazer o teste para ver se é isso mesmo. A Anne estava com febre há 5 dias. Nós estávamos indo para a célula. E não passava aquela febre. Eu falei, vem cá, vamos orar. Falei com a Fê, a gente juntou, a gente orou. Medi a febre primeiro, estava em 38. 38,9 já estava. Oramos por ela. Naquele tempo eu conversei com ela, expus a obra da cruz, falei da fé, oramos. Depois eu medi em seguida. Dizem que o termômetro mede errado, depois tu mede logo em seguida. Eu acho que não. Medimos logo em seguida. Já tinha baixado. Já estava em 37 e pouca. E foi baixando. Naquela célula os irmãos oraram também. Ela não teve mais febre. Eu levei ela no médico no outro dia. E a médica disse assim, tu não está com dor de ouvido? Ela disse, não. Teu ouvido está inflamado. Ela, não estou sentindo nada. Aí está tratando agora, né? Está tratando, a gente continua orando, mas ela está tratando o ouvido. No que eu vou crer? No que eu vou acreditar? O que é verdade para ti? É isso que você vai viver. Se para ti é verdade que Jesus Cristo está sentado no trono, exaltado sobre tudo, Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual e através de mim, sobre o mundo natural. Ele está intercedendo por mim, exercendo autoridade através de mim. Ele preparou um lugar para mim, Ele está no controle. Essa é a chave de uma fé que move montanhas. Vamos orar? Fique de pé. Jesus Cristo, Ele está exaltado, acima de tudo, acima de todos. Nesse momento eu gostaria que nós glorificássemos o Senhor. Enquanto você adorar nesse momento, enquanto você adora, você vai ver Deus agindo na sua vida. Enquanto você adora, você vai ver Jesus agindo na tua vida. Aquele que está exaltado, aquele que está sentado no trono, aquele que é poderoso.